Olá, eu sou o Jorge Paulos e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um vídeo sobre um livro que eu li, que eu curto bastante, que é de um dos meus escritores favoritos, se não o meu escritor favorito, que é o H.G. Wells, né? Que é o Herbert George Wells. Ele que era um britânico que escrevia alguns livros futuristas de fantasia. E um dos livros que ele escreveu que eu gostei bastante é The Time Machine. The Time Machine, sei lá. A Máquina do Tempo, né? Traduzindo. Mas sobre o que se trata esse livro? Por que eu vou falar dele? É porque é um livro que eu achei tão interessante o conceito, porque não é só um livro sobre um cara viajando no tempo, ou sei lá, zoando o tempo. É na verdade um cara que ele cria uma máquina do tempo, lembrando que esse livro veio antes da relatividade geral de Einstein, então tem alguns conceitos de tempo ali que já estão meio ultrapassados. Mas esse livro foi escrito em 1895. Tá, e por que torna isso aí uma coisa assim tão relevante? É que, basicamente, o livro ele é um relato de um cara que pode ser chamado de o narrador. Ligou do nada aqui a geladeira, né? O narrador, né? Porque tem uma coisa muito comum nos livros do H.G. Wells é que parece que ele não dá um nome pro narrador da história. Geralmente em primeira pessoa e ele não dá nome, né? Mas o narrador ele tá falando de um cara que é um viajante do tempo. Ele se refere a ele a um viajante do tempo que é um cientista que tá criando a máquina do tempo. E quando ele cria essa máquina do tempo, né, são dois capítulos para explicar isso aí, ele viaja pro futuro, para um futuro assim muito distante. E aí esse futuro, pelo que eu li, eu não vi essa parte bem no livro, mas eu li em outras fontes, seria um futuro depois de uma guerra nuclear, onde a sociedade, as pessoas, elas ficaram burras, por assim dizer. Então existem uma elite, várias pessoas pequenas, com menos dedos nas mãos, se eu não me engano, e essas pessoas são os Elóis, que são pessoas bonitas. Os Eloi, eles vivem, assim, perto da natureza, eles são veganos, eles não são tão inteligentes, eles são fracos, são pacíficos, e o viajante do tempo ele acaba perdendo a máquina do tempo dele. Ele está tentando recuperar essa máquina do tempo. E à medida que ele fica preso, que ele vai passando os dias nesse futuro alternativo, ele descobre que na verdade não existe só os Eloi, essa evolução da humanidade. Existe uma outra linhagem que evoluiu para se tornar um negócio bem desgracento, bem feio, que são os Morlocks. Os Morlocks, eles são agressivos, carnívoros, eles mexem com máquinas, eles moram no subterrâneo porque eles têm medo do... Enquanto os Eloi têm medo do escuro, os Morlocks têm medo da luz. Eles vivem no subterrâneo onde tem várias máquinas, eles são bons em mexer com máquinas, além deles serem carnívoros. Então eles caçam os Eloi à noite para poderem se alimentar. E por que eu estou falando desse livro exatamente? Qual é a relevância dele? É que se você observar bem, você percebe que é um livro de 1895 e ele resume muito bem como é que é a internet hoje em dia. Porque a internet de hoje em dia é basicamente esse nível de coisa, entendeu? Você assiste um canal, por exemplo, de política, você vê o quê? Você vê gente, por exemplo, ele é de esquerda e ele é de direita. A esquerda é o quê? A galera que é lacradora, por assim dizer, apoiador de LGBT e tudo mais. Eles seriam uma galera mais bonita, o mainstream, o status quo, enquanto a galera assim mais de direita é aquela galera assim, eu sou conservador, sou do passado, os bons costumes, entendeu? Entendeu? Porrada na esquerda, entendeu? Tem até aquela galera lá de esquerda assim que é bem veganismo, vamos só comer, sei lá, comer verdura, entendeu? Vamos cuidar dos animais, porque os animais têm sentimentos, animais sentem a morte. Nossa, isso soou bem. Mas enfim. É... E aí, enquanto tem essa questão, eu acho interessante a gente perceber como é um livro tão antigo, mas parece que ele previu muito bem essa realidade que a gente está vivendo hoje. E parece o H.G. Wells ele tem essa coisa dele conseguir muitas das coisas que ele escreveu sobre o futuro foi assim aconteceram, entendeu? E esse livro é um exemplo disso. Porque a gente realmente observa isso daí, entendeu? Uma elite, assim, um mainstream que é bonitinho, enquanto que abaixo disso existe uma galera, assim, que discorda dessas ideias, uma galera que é mais agressiva. Pra mim, eu acho que, na verdade, os dois são agressivos, né? E eu acho interessante porque boa parte das pessoas que defendem o mainstream, elas realmente são mais
por assim dizer, maquinizadas, entendeu? São mais robóticas, elas só repetem aquilo que ouviram. E, claro, também, né? A gente pode dizer que a galera, assim, do outro lado faz muito isso daí. Só que eu acho interessante que a galera do outro lado parece que eles têm um pouquinho. Enquanto os Eloy, assim, da vida real, eles são mais sentimentais, os Morlocks da vida real, eles são mais lógicos, eles carecem mais de sentimentos porque eles partem mais para argumentos mais lógicos, entendeu? Apesar de claramente algum deles não terem tanta instrução quanto o assunto que estão falando. Eu acho que é importante todos os lados terem, tá? Independente de você ser mais sentimental, mais lógico, tem instrução, leia aquilo que você está fazendo, tente ser expert naquilo que você defende, tudo bem? Eu tô tentando fazer isso daí por mim mesmo, não tô falando como alguém que conseguiu ou que já é um mestre nisso, mas eu tô tentando, pelo menos. Ahn, Além disso, eu acho interessante porque, pra mim, acho que o que mais reflete isso é o Reddit e o 4chan. Acho que vocês devem conhecer isso daí, a galera do 4chan não curte muito a galera do Reddit, né? Pelo que eu percebi. Eu acho que é interessante porque tem muitas analogias que a gente pode tirar desse livro. Entendeu? Muita coisa mesmo. Acho que daria pra colocar aqui no comentários. Então, você que tá assistindo, coloque aí no comentário. O que que pra você é o Morlock e o Eloy da vida real. Gostaria de ver aqui, beleza? Então, é isso. Esse aqui foi o meu resumo, assim, do livro. Algo que eu queria comentar. Se você que está assistindo aí, se você tem uma recomendação de livro ou quer que eu fale de algum livro, você coloca aqui embaixo que eu vou pegar e vou tentar ler. Lembrando que eu sou escritor, então eu leio muita coisa relacionada com o que eu estou escrevendo, beleza? Talvez eu não acabe demorando muito para ler, porque o meu foco agora é em pesquisar aquilo que eu tô precisando para esse momento. Mas coloca aí, beleza? Eu vou lá, eu vou ler, eu vou comentar para vocês. Se vocês quiserem, comentem aí também quem são os Eloy, na opinião de vocês, quem são os Eloy e os Morlocks da vida real. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e falou!